Olá a todos, uma honra tê-lo aqui no nosso curso Destino Voar. Fico muito feliz de estar aqui trocando um pouquinho de conhecimento com vocês. Sejam muito bem-vindos. O propósito é esse, é voar, né? Nosso destino é voar. A gente vai falar hoje sobre inteligência emocional a bordo. Na verdade, a gente vai falar um capítulo no final do curso sobre o cenário da aviação. Eu comecei a ler esse livro, eu já li várias vezes, mas a primeira vez que eu tive acesso a esse conhecimento foi em 95, quando... 95, foi 98. Quando chegou aqui para o Brasil, nesse formato de livro, e eu falo em alto e bom tom para todos ouvirem que foi o que mudou a minha vida. Eu digo que a minha vida era uma e passou a ser outra depois que eu tive acesso a essas informações. Eu espero de verdade que vocês também tenham esse divisor de águas. Eu acho que a vida da gente fica muito mais fácil, muito menos estressante, quando a gente consegue entender como o nosso cérebro processa algumas informações. Para quem já teve aula comigo ao vivo ou já fez outros cursos online, eu costumo dizer que nós somos 95% de inconsciente. É um número relativamente alto para uma carga tão grande de informações que eu não tenho acesso. É ele que está no controle. Então, eu falo muito sobre o cérebro. O que acontece é que tem 5 anos que eu estudo a neuro. A neuro, para mim, foi um facilitador. Eu consigo entender melhor os comportamentos quando eu entendo como o cérebro processa essas informações. O nosso cérebro é uma máquina valiosíssima, poderosíssima, de última ponta, de última geração. E eu vou começar esse curso hoje com vocês, falando um pouquinho sobre ele. Então, um pouquinho de dados sobre como processa o nosso cérebro. De 86 milhões de neurônios, que são células especializadas em comunicação. A atividade cerebral é a troca de estímulos entre esses neurônios, mas eles não se tocam diretamente. A comunicação se dá através da sinapse, que é a conexão entre neurônios. É quando os neurônios passam informações entre eles através de impulsos elétricos. Olha, impulsos elétricos, né? Nosso cérebro é capaz de acender uma lâmpada. Bem bacana isso. 86 bilhões que fazem conexões entre eles. Então, se a gente tiver que fazer uma matemática, a gente vai ver que a quantidade de possíveis conexões é de um número que seria impossível a gente escrever. É um número, nossa, incomensurável, na verdade. Bom, então, esse é o tema do que a gente vai entender. Nós vamos falar sobre o cérebro o tempo todo. Nós somos isso, uma máquina de última geração. Uma máquina, né, de condições de fazer avaliações em fração de segundos. E muitas delas em milésimos de frações de segundo. Então, vamos começar aqui entendendo um pouquinho sobre o conceito. Esse é Daniel Goleman. E ele traz o seguinte conceito do que é inteligência emocional. E a gente vai estar aí com ele nos acompanhando até o final do curso. É um conceito, então, que foi popularizado a partir de 95 pelo psicólogo Daniel Goleman, através de uma análise coerente. Eles nos mostram que um coeficiente intelectual elevado não é garantia de sucesso e felicidade, contrariando o saber científico difundido até então. Para ele, a inteligência ela é emocionalmente construída através da forma como vivemos as nossas emoções. Então, vamos entender um pouquinho esse primeiro momento. O Daniel Goleman ele traz, então, uma renovação do que é sucesso, ou pessoal ou profissional, tanto faz. Antigamente, as pessoas que eram consideradas inteligentes
e esse era um teste muito comum. Você fazia uma provinha, tinha uma série de raciocínios, você tinha que concluir. Ou seja, a pessoa também que ia super bem em matemática, super bem em física, eles eram os caras, né, os inteligentes. Hoje em dia tudo mudou. Esse conceito de inteligência emocional, ele veio para derrubar todas essas teorias. Não. O fato de eu ter um alto QI não significa que eu tenha sucesso, em absoluto. É toda uma mistura, uma junção de muitos fatos. Se eu não conseguir entender as minhas emoções e as emoções do meu colega, não tem como ter sucesso. Eu vou pôr tudo a perder. Mesmo que eu esteja cognitivamente muito bem desenvolvido, eu sei, verbalizado, se eu não conseguir entender as emoções, eu não consigo um sucesso. Então, ele diz que a inteligência ela é construída através da forma como vivemos as emoções e como fazemos a leitura dessas emoções. Antes que ela me quebre, deixa eu entender. É isso que, na verdade, Daniel Goleman diz. De acordo com Daniel Goleman, a inteligência emocional é um termo utilizado em psicologia para designar a inteligência que envolve habilidades para manipular as emoções, tornando-as coadjuvantes no processo de crescimento interno. Eu não sei se vocês perceberam o manipular em vermelho, acho que sim, é claro, né? Mas a emoção, a gente vai entender aqui no decorrer do curso, que existe uma diferença muito grande entre... desculpa. Que existe uma diferença entre emoção e sentimento, e isso a gente vai esclarecer um pouco mais adiante. Mas eu vou fazer uma leitura, eu vou manipular, eu vou entender o que essa emoção está me trazendo e como eu posso, de alguma forma, torná-la aliada, né? Tornar minha aliada no meu dia a dia. Eu amo este postzinho, eu adoro essa frase. Eu acho que não é só tato, uma pessoa precisa ser muito elegante, né? Então tá aqui, tato é a habilidade de mandar alguém para o inferno de uma forma que ele fique ansioso pela viagem. Olha, não é demais isso, gente? Pensa bem. Não é tato, é inteligência, é sacação, é presença de espírito. Eu não preciso ser grosseiro para mandar uma pessoa para o inferno, eu preciso ser inteligente para mandar uma pessoa para o inferno. Mas eu só posso fazer isso se eu estiver fazendo uma análise da minha emoção, se a gente tiver uma conversa, eu e a minha emoção, eu estou brincando, mas esse é o plano. Não perder o foco, não perder não deixar que a emoção tome conta e me arraste para um mau comportamento, né? Um comportamento não é mau comportamento, é um comportamento indevido. Eu costumo falar isso nos cursos todos que eu dou presencial. Quem aqui já não falou a seguinte frase? Não foi bem isso que eu quis dizer. Ou não foi bem isso que eu quis fazer, eu estava de cabeça quente. O foco neste curso é entender o que é uma cabeça quente e para onde essa cabeça quente vai me levar. Foi isso que mudou a minha vida. Toda vez que eu estou de cabeça quente, eu falo, não é a hora certa de tomar uma decisão. Então, essa frase diz muito do que é uma inteligência emocional. E eu acho que a gente fecha aí com algumas poucas palavras todo o conceito de inteligência emocional. Então, também do Daniel Goleman, ele diz que um homem com um grau desenvolvido de inteligência emocional caracteriza-se pela habilidade e pela capacidade para perceber e controlar as emoções de si mesmo e das outras pessoas. Não é controlar, tá? A gente não controla a emoção, não controla, é ponto. A emoção vai vir, o que se quer dizer com isso é ler, entender as emoções. Qual é a linguagem, né? Qual é o intuito, o que ela está querendo me dizer, tá? Então, vamos aqui
definir melhor o que é a emoção. Afinal de contas, Paula, você está falando que emoção é diferente de sentimento, mas então, primeiro vamos entender o que é uma emoção. Eu vou pedir para vocês, depois entrarem aqui numa fantasia, a gente vai fantasiar um pouco, né? Aqui eu trago que é justamente esse texto, a gente não pode impedir as emoções. Emoções fora do controle fazem das pessoas espertas estúpidas. E é a tal história do cabeça quente, né? A pessoa que está de cabeça quente, que não conseguiu entender que aquela emoção está pondo tudo a perder, por mais esperta que ela seja, por maior alto QI que ela tenha, ela se torna uma pessoa estúpida. Então vamos entender. O que acontece quando eu vejo uma ameaça? Uma ameaça qualquer, né? O que acontece comigo quando eu vejo uma ameaça? O que vocês imaginam? Então agora a gente vai para esse cenário, para essa fantasia, e eu queria que vocês me acompanhassem, tá bom? Vamos imaginar que estejamos todos aí num lugar como esse, maravilhoso como esse, uma praia linda dessa. Eu vou, então, chamá-los para ficar nessa praia, vamos imaginar que seja Recife. E depois eu vou explicar por que eu gostaria que vocês pensassem que é Recife. Eu sou de Recife, adoro a minha terra, meu pai mora lá agora. E o que acontece em Recife, que vira e mexe a gente escuta aí nos noticiários, é que de vez em quando nós encontramos um tubarão. Então, eu quero que você calcule comigo agora o que vai acontecer no momento que os meus olhos, né, captassem esse estímulo, um tubarão. O que vai acontecer, eu vou dizer. O nosso cérebro, então, ativa um programa de ação. Ou seja, o nosso cérebro é um computador biocomputacional. Ele é um computador de top. Aliás, o melhor computador do mundo não chega perto do nosso cérebro. É uma coisa bem interessante. Mas é isso que acontece, tá? A nossa pupila dilata, a nossa boca seca, o nosso intestino para de peristaltar, ou seja, ele para de fazer qualquer tipo de digestão, de conter os alimentos, ou é o famoso caguei de medo, né? Todo mundo já usou essa expressão, é um senso comum, inclusive muitos sensos comuns, muitos ditos populares são extremamente baseados na neuro, né? Esse daí é um deles. Bom, o que mais que acontece no nosso cérebro? O meu sangue é todo redirecionado, e ele vai, então, para as partes que são mais importantes. Então, o meu sangue corre para os meus braços, para os meus músculos dos meus braços e para as minhas pernas. O meu cérebro entende que você precisa de força ou para lutar, lembram? Todo mundo lembra desse, ou para lutar ou para correr. E isso faz com que o sangue, então, saia do meu rosto. Ele é redirecionado para as partes importantes. E a gente tem essa expressão também. Nossa, você tá pálido de medo, tá branco de medo. E é isso mesmo que acontece. A minha visão entra em visão de túnel. Visão de túnel é quando eu vejo só aquilo, eu não posso ver mais nada. No caso do tubarão, ele deixa a minha visão, ele deixa de ter essa visão periférica. Ela é toda focada no que é uma ameaça. Tá? Eu jogo todas os meus hormônios de estresse, o adrenalina, o cortisol, todos esses hormônios entram na minha corrente sanguínea. Aumento a minha frequência cardíaca, ou seja, o meu coração tem que bombear mais rápido para enviar esse sangue para essas extremidades de uma forma mais rápida possível. Mas isso é o mais incrível. Tudo isso acontece em menos de meio segundo. Se você for pensar bem, a rapidez com que tudo isso acontece é impressionante.
É impressionante. A gente não tem controle sobre isso. Se isso não tivesse acontecido com a gente não estava vivo, a gente não tinha chegado nesse formato. A gente não pode esquecer que o nosso cérebro, ele parou o seu desenvolvimento há 50 mil anos. Tá? Então, esse nosso cérebro, que vieram dos nossos primos, né, os nossos ascendentes, nós só chegamos aqui porque foi esse cérebro que sobreviveu, esse cérebro que tinha essa capacidade de fazer isso. Então, nós somos herdeiros deste cérebro que sobreviveu e que, porque tinha esse mecanismo. Então, esse sistema que é inconsciente e incontrolável, ele acontece numa região do meu cérebro que está ali para isso, ele está ali para me preservar. E se ele usar mais do que esse tempo para jogar todas essas fontes de sobrevivência, a gente não teria chegado onde chegou. Tá? Então, é isso mesmo. A emoção é um... Veja bem, vamos entender direito. A emoção é um programa computacional do cérebro e que envolve uma reação com todo o corpo. Quer dizer, você viu que todo o meu corpo foi envolvido nesse processo e automático ele vai te mover, vai te levar a uma emoção, a uma ação. Então, isso daí tudo me levou a uma atitude, ou sair correndo, por exemplo. Né? Emoção é um jeito eficiente que a natureza fez para a gente se comportar de maneira eficaz e sem perder tempo. Você perder tempo está em vermelho. Mas eu vou repetir. Emoção é um jeito eficiente que a natureza fez para a gente se comportar de maneira eficaz, sem perder tempo. Eu não posso perder tempo, eu não posso pensar, eu tenho que agir de forma muito rápida. Tá? Bom, a emoção tem tudo a ver com ação. Eu sou impelido a ter uma atitude. A emoção é automática e não temos controle sobre ela. Então, e elas estão aí para garantir a nossa sobrevivência. Essa é a intenção da emoção. Ou seja, a emoção está sempre diretamente ligada a um estímulo. Ponto. Sempre diretamente ligada a um estímulo. Eu recebi um estímulo e reajo em função dessa informação que eu tive. Bom, então vamos falar sobre estímulo. O estímulo externo, ele pode ser como esse, né? Nosso amigo aqui, tubarão, que eu acabei de presenciar naquelas praias lindas de Recife. Esse é um estímulo externo. E a gente pode impedir? Não podemos. Né? Tudo isso aconteceu sem que eu tivesse nenhum tipo de controle, e isso eu vou repetir várias vezes. Não consegue. É esse o foco. O meu estímulo recebeu, o meu cérebro, pum,